Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante através de um dos períodos mais complexos e tensos da história moderna, a Guerra Fria. Este conflito ideológico e geopolítico moldou o mundo de maneiras profundas e duradouras. Preparem-se para uma viagem no tempo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. A Guerra Fria teve início logo após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945. As duas superpotências emergentes, os Estados Unidos e a União Soviética, representavam ideologias diametralmente opostas, de um lado, o capitalismo e a democracia, e do outro, o comunismo e o autoritarismo. Esse conflito ideológico levou a uma rivalidade intensa, marcada por uma série de eventos e crises que ameaçaram a paz mundial, mas sem confrontos diretos entre as duas nações. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, anunciou a Doutrina Truman, que prometia apoio a países ameaçados pelo comunismo. Esse foi um marco importante na política externa dos Estados Unidos, sinalizando um compromisso firme em conter a expansão soviética. Logo depois, veio o Plano Marshall, que forneceu ajuda econômica maciça para a reconstrução da Europa Ocidental. Esse plano não só ajudou a revitalizar as economias devastadas pela guerra, mas também fortaleceu as democracias capitalistas, criando uma barreira contra a influência soviética. A Guerra Fria também foi caracterizada por uma corrida armamentista feroz. Ambos os lados acumularam arsenais nucleares impressionantes, levando o mundo à beira da destruição total em várias ocasiões. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial, marcando o início da corrida espacial. Este evento foi um choque para os Estados Unidos, que rapidamente responderam com a criação da NASA. Em 1969, os Estados Unidos alcançaram um marco histórico quando Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua, um feito que simbolizou a supremacia tecnológica americana. Durante a Guerra Fria, várias crises ameaçaram a paz mundial. A crise dos mísseis de Cuba, em 1962, foi um dos momentos mais tensos, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. A descoberta de mísseis soviéticos em Cuba levou a um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, que felizmente foi resolvido através da diplomacia. Outros conflitos, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, foram batalhas indiretas entre as superpotências, onde cada lado apoiava facções opostas. Nos anos 1970, houve um período de detente, ou relaxamento das tensões, com a assinatura de acordos de controle de armas como o SALT e Tratado de Limitação de Armas Estratégicas. Esse período de relativa calma permitiu uma redução temporária na corrida armamentista e abriu caminho para uma cooperação limitada entre as superpotências. No entanto, a invasão soviética do Afeganistão em 1979 e a eleição de Ronald Reagan nos Estados Unidos, que adotou uma postura mais agressiva contra o comunismo, levaram a uma nova escalada das tensões. A Guerra Fria começou a chegar ao fim no final dos anos 1980. A política de glasnost, abertura, e perestroika, reforma, introduzida por Mikhail Gorbachev na União Soviética trouxe mudanças significativas. Essas reformas, juntamente com movimentos de independência na Europa Oriental, culminaram na queda do Muro de Berlim em 1989, um evento simbólico que marcou o colapso do comunismo na Europa. Em 1991, a União Soviética se desintegrou, marcando o fim oficial da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período de grande tensão e competição, mas também de avanços tecnológicos e mudanças políticas significativas. Seu legado ainda influencia o mundo de hoje, e entender esse período é crucial para compreender a história contemporânea. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética moldou políticas, economias e sociedades de maneiras que ainda ressoam no século XXI. Agora, vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre a Guerra Fria, o Projeto Manhattan e a corrida nuclear. O desenvolvimento da bomba atômica pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como Projeto Manhattan, foi um precursor da corrida armamentista nuclear da Guerra Fria. A União Soviética rapidamente desenvolveu sua própria bomba atômica, levando a um equilíbrio de terror conhecido como Destruição Mútua Assegurada, MED. O Muro de Berlim, construído em 1961, o Muro de Berlim não só dividiu a cidade de Berlim, mas também se tornou um símbolo da divisão ideológica entre o Oriente e o Ocidente. O muro tinha cerca de 155 quilômetros de extensão e era fortemente vigiado, com torres de guarda e patrulhas armadas. Espionagem e contra-espionagem. A Guerra Fria foi uma era de intensa espionagem. Agências como a CIA, Estados Unidos, e a KGB, União Soviética, estavam constantemente envolvidas em operações secretas. Espiões famosos, como Aldrich Ames e Kim Philby, desempenharam papéis cruciais na coleta de informações e na sabotagem. A corrida espacial, além de ser uma competição tecnológica, a corrida espacial também foi uma ferramenta de propaganda.
O lançamento do Sputnik pela União Soviética em 1957 foi um grande golpe para os Estados Unidos, que responderam com o programa Apollo, culminando com a chegada do homem à Lua em 1969. A cultura da Guerra Fria. A Guerra Fria influenciou profundamente a cultura popular. Filmes, livros e músicas frequentemente refletiam as tensões da época. Filmes como Doutor Fantástico e 007 contra o Satânico Doutor No capturaram o clima de paranoia e espionagem. O programa Star Wars. Nos anos 1980, o presidente Ronald Reagan anunciou a Iniciativa de Defesa Estratégica, SDI, apelidada de Star Wars. Este programa visava desenvolver um sistema de defesa antimísseis baseado no espaço, capaz de interceptar mísseis nucleares soviéticos. Embora nunca tenha sido totalmente implementado, o SDI aumentou a pressão sobre a União Soviética. A Revolução Húngara de 1956. Este foi um dos primeiros grandes levantes contra o domínio soviético na Europa Oriental. Embora inicialmente bem-sucedida, a revolução foi brutalmente reprimida pelas forças soviéticas, resultando em milhares de mortos e feridos. O papel da propaganda. Ambos os lados usaram propaganda extensivamente para promover suas ideologias. Nos Estados Unidos, o medo do comunismo levou a campanhas anticomunistas e à perseguição de supostos simpatizantes comunistas, como visto no período do MC-cartismo. Obrigado por assistir! Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários abaixo. Até a próxima!